Olá, meu fera, como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo bacana? Meu aprovado, você tá bem? Então, beleza. Voltamos aqui, continuando com misturas heterogêneas. Agora nós vamos falar de sólido e líquido. Como separa a mistura heterogênea de sólido e líquido? Quais são os métodos, né? Então, vamos lá. Sólido e líquido eu tenho aqui, primeiro, eu tenho uma filtração, certo? Filtração. Sandrão, o café é uma filtração? É, fazer café não deixa de ser uma filtração. Um exemplo de filtração, né? Fazer café. Então, isso aqui é uma filtração simples, certo? O que é uma filtração simples, Sandrão? Consiste em passar a mistura por uma superfície porosa ou por um filtro, como o exemplo que está aqui, ó, um filtro, certo? E aí você separa, como você já viu o café, você separa o líquido passa, né? E fica o líquido com o café e o café em cima. Na verdade, você vai ver aqui lá na frente que também pode ser chamada de extração. Mas aí, lá na frente não, você já viu essa aula, né? Eu já falei dessa aula que também pode ser chamada de extração. Bacana? Então, filtração simples é isso aí. Agora, existe o segundo método aqui, que é, deixa eu ver onde é que eu escrevo aqui, segundo aqui, ó, que é a filtração a vácuo. Sandrão, como é a filtração a vácuo? A filtração a vácuo é o seguinte, você pode usar uma bomba, aqui ó, você pode usar uma bomba de vácuo, justamente para fazer um vácuo, certo? Ou seja, a ausência de ar, né? Então a filtração a vácuo é realizada de forma mais rápida. Então a filtração a vácuo é uma filtração mais rápida, certo? Uma filtração simples é uma filtração mais rápida. Como é que ela consiste aí? Você tem aqui a mistura, então vamos botar aqui, você tem aqui a mistura, certo? A mistura, ou a solução, né? Você pode chamar mistura impura, certo? E aí o que acontece na hora de fazer isso aqui? Como você tirou o ar daqui de dentro, né? Como você tirou o ar daqui, isso quer dizer que ele vai puxar mais rapidamente o líquido, beleza? Aqui, esse equipamentozinho aqui, ó, ele é um funil, vou botar aqui, funil com rolha de ventilação. De ventilação. Eu estou pensando nos próximos assuntos. De vedação. Certo? E filtro. Bacana? Então, aí ele puxa o ar e o que é que sobra aqui embaixo? Sobra aqui embaixo a solução sem a impureza. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você entender. Se você tem uma misturazinha aqui, ó. Aqui dentro você tem farinha. Presta atenção, tá? Aí você foi lá e colocou água aqui dentro, H2O. Logicamente você vai ter agora a farinha bem úmida, concorda comigo? Você vai fazer uma filtração simples. Será que você consegue filtrar? Porque a farinha, ela absorveu muita água, né? Então ela está bem úmida. Então você não vai conseguir fazer uma filtração com essa farinha, né? Vai demorar demais, né? Na verdade, você vai acabar fazendo o quê? Que a água vai esperar a água evaporar para a farinha ficar seca. Então o que você vai fazer para acelerar esse processo? Você vai fazer uma filtração a vácuo. Beleza? Então tá aí um exemplo bem simples para você separar uma farinha úmida, tirar a umidade de uma farinha
por exemplo. Certo? Bacana? Vamos para os próximos agora. Agora nós vamos fazer o terceiro, que é uma decantação. Então, terceiro, decantação. Então, decantação, você vai aparecer algumas vezes, tá? Não vai aparecer só em separação de sólido e líquido, não. Então, a decantação é um processo em que você deixa o sistema em repouso. O sólido, normalmente, como ele é mais denso, ele vai se depositar no fundo, que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui com a figurinha aqui para você ver. Então, aqui, ó, eu tenho uma mistura de sólido. Água barrenta, por exemplo, com o passar do tempo, o barro começa a se depositar no fundo, né? Então, vamos supor que aqui você tem essa mistura, vamos supor areia e água, H2O. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, todas essas partículas vão começar a se depositar no fundo, como está aqui, ó. Aqui está o sólido. Eu vou aumentar a tela para escrever mais bonitinho. Sólido. O mais bonitinho é o menos feio, né? Sólido. Beleza? Aí você tem dois procedimentos. Como ele decantou, né? Foi para o fundo. Você pode fazer uma decantação. Como ela se depositou aqui no fundo, você pode fazer uma decantação. Usa esse bastãozinho. A água vai vir por aqui, vai rolar no bastãozinho. Você vai bem devagarinho. E aí você consegue ter num recipiente a areia. Depois, né? Você consegue ter a areia e num recipiente aqui a água. Aqui é um outro exemplo que eu vou fazer agora. O outro exemplo que você pode fazer também, que a gente chama de sifonação. O que é uma sifonação? A sifonação, você vai usar uma mangueira e vai chupar a água, certo? Então você vai, com o passar do tempo, a água vai ficar aqui e o sólido vai ficar aqui. Beleza? Decantação é um método de separação de sólido em líquido de misturas heterogêneas. Quando o sólido, que é mais denso, se deposita no fundo, a gente diz que ele decantou. Bacana? Então vamos para o próximo aí agora. Continuando ainda em sólido e em líquido, em mistura heterogênea, nós temos, qual é o número? 4. Nós temos agora o quarto. Quem é o quarto, Sandrão? O nosso quarto método de separação chama-se centrifugação. Centrifugação. Aí você vai lembrar. Sandrão, é mesmo. Olha, a máquina de lavar centrifuga. Centrifuga, tá certo. O que é centrifugação, resumidamente? É você separar os componentes sólidos do líquido e usando alta velocidade. É o que ele faz no sangue, por exemplo, né? Ele pega o sangue e a parte mais densa do sangue fica no fundo. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui eu tenho sólido mais líquido, certo? Lógico que isso aqui não serve para água e sal, porque água e sal é mistura homogênea. O que é que vai acontecer? O cara vai girar em alta velocidade, certo? Então, com o passar do tempo, o que é que você vai conseguir? Você vai separar a fase. Você vai ter aqui a fase líquida, certo? Eita, que tá feio que só a gota. Deixa eu escrever melhorzinho. Você vai ter a fase líquida. Você vai ter aqui a fase sólida separada, certo? Isso aqui a gente chama, esse cidadão aqui a gente chama de tubo de rotação. Bacana, galera? Certo? Então, centrifugação. Ou também a gente, do mesmo jeito, voltando aqui, que a filtração a vácuo é uma filtração mais rápida, a gente pode dizer que a centrifugação é uma decantação mais rápida. O cara usa a centrifugação
para fazer com que ocorra a decantação mais rápido. Bacana? Vamos para o próximo agora, líquido em líquido, continua a mistura heterogênea, fica aí no próximo vídeo. Bacana?